E aí galera do canal, tudo bem com todos? Hoje eu quero fazer um vídeo para vocês bem legal a respeito do nosso trabalho espiritual. Quando eu falo nosso, eu e essa força que eu trabalho no mundo espiritual, né? O pessoal pergunta e realmente não é tão fácil trazer essa porção, porque ela envolve muitos conceitos, muitas informações. Então eu vou tentar aqui com esse vídeo trazer um pouco dessa linha que eu trabalho, essa linha espiritual, ok? Então eu vou colocar aqui para vocês entenderem dentro do projeto Terra, que é onde a gente trabalha, né? Dentro da linha, a gente está dentro de um planeta hoje. Você está aqui e nós temos o que? Os planos espirituais, e nós temos um grande comando central que coordena tudo que acontece na nossa galáxia. Tá legal? Dentro dessa realidade, dentro da nossa galáxia, existe uma infinidade de seres, forças, linhas de trabalho para que tudo opere de forma organizada no mundo espiritual. Então, a maior dificuldade hoje, né, por isso que esse planeta não sai do lugar, as pessoas não conseguem entender, é que de um lado nós temos ciência e de outro lado nós temos espiritualidade. Então é aquela luta que não tem fim, né? É uma roda de samsara, que isso não vai acabar nunca. Até o dia que as pessoas entenderem que fora da Terra, ciência e espiritualidade é a mesma coisa. ET e anjo fazem parte do mesmo projeto. Jesus e naves espaciais das confederações ascensionadas dos grandes mestres da luz estão junto. Então, enquanto a gente achar que tem um trono com Deus sentado e outro trono do lado, de Jesus sentado no céu, esperando as pessoas cearem na nuvem, a gente não sai do lugar, porque a gente não vai entender o que acontece fora da Terra. Jesus está sim trabalhando, coordenando todas as operações. E quando ele fala eu sou um com o Pai, é verdade. Lá para cima tem a criação suprema de Deus para todo o universo, né? Então a gente precisa entender esses conceitos, e dentro desta realidade existe um monte de gente trabalhando. Para quê? Para que a nossa realidade na matéria seja manifesta aqui nesse planeta, que é um projeto criado por estas inteligências para a gente cumprir propósitos, tá? Então essa pincelada que eu dei é para a gente entender um pouco que tem um monte de coisa acontecendo aqui fora, tá? Hoje nós temos 8 bilhões de seres morando, vivendo, experimentando o planeta Terra. 8 bilhões. Quando eu nasci, 59 anos atrás, tinha 2 bilhões. Pergunta que eu faço para você: da onde vieram em 60 anos 6 bilhões de seres? Da onde? Eles vieram dos vários lugares das nossas galáxias e mundos espirituais, solicitaram ao grande comando uma experiência neste planeta. Assista aos outros vídeos que você vai entender, tá? E estamos todos juntos e misturados, cada um cumprindo o seu propósito. Aqui tem de tudo, tá? Então, galera, dentro dos meus atributos, das minhas canalizações e das minhas linhas, eu sou um que opera um trabalho dentro deste planeta. Eu vou falar um pouco desse trabalho, tá?
Para falar do meu trabalho, eu vou colocar 3 nomes que centralizam, que coordenam e que envolvem toda essa linha, né, de trabalho espiritual que é realizado por mim e pela Escola de Profetas, tá? Então a gente trabalha com a Ordem de Melquisedeque, Ordem de Melquisedeque, a gente trabalha com os anjos. Quando eu falo anjo, obviamente, se a tua cabeça está dentro de uma ideologia religiosa, você dê o nome que você achar. São forças espirituais criadas pelos altos comandos por Deus, né? E esses seres são nossos mensageiros, nossos ajudadores, nossos guardiões, tá? E a linha que eu trabalho é com um guardião. O que é um guardião? Só que esse guardião, você tem guardiões territoriais, você tem guardiões das informações que andam pelo universo. Quem guarda as informações? A Ordem dos Melquisedeques, expliquei no outro vídeo. Você tem guardiões protetivos, você tem a polícia que opera nessas realidades, porque aqui é tudo muito organizado. Se no planetinha medíocre de uma raça primitiva como a nossa, a gente tem leis de ir e vir, você não pode pegar um avião agora, onde você estiver, e querer ir para os Estados Unidos. É proibido, você é derrubado sem autorização. Se nós que somos seres primitivos temos estas leis, imagina os grandes comandos que coordenam a galáxia com uma tecnologia de 400 mil anos, se eles não controlam tudo aqui. Óbvio que tem polícia aqui, então tem esses guardiões também, tá? E a linha que a gente trabalha são os guardiões do sagrado. Nelson, o que é sagrado? Sagrado são informações legítimas, sem achismo humano, sem fórmulas humanas, são informações legítimas para o ser humano contactar com estas consciências de forma legítima. Existem mecanismos para fazer isso. E os guardiões do sagrado, que é a linha que eu trabalho, eles vigiam os homens em relação a estas canalizações para que ela seja preservada, para que ela seja autêntica, para que ela não seja contaminada. Então os guardiões vigiam as ações humanas, manipulando estas energias, e existe o que? Uma linha até onde eles podem chegar. Eles não podem ultrapassar essa linha que os guardiões interferem, porque eles começam a avançar muito em conceitos, fórmulas, leis, e eles começam a alterar a realidade do planeta Terra utilizando forças espirituais. Então os guardiões não permitem, porque os grandes comandos têm pessoas guardando tudo. E uma das coisas que mais se guarda são estas forças espirituais que movem muita coisa no mundo material. Então existem guardiões que não permitem que alguns homens tentem utilizar destas forças. No passado, estas forças eram muito mais utilizadas porque os homens, eles tinham uma seriedade espiritual extremamente elevada. E isso a gente comprova nos avatares, naqueles homens que utilizaram destas forças para operar
melhoras no planeta, na civilização, curar pessoas e fazer e transformar muitas coisas materiais em coisas pertinentes à necessidade de cada um. Então você trabalha com energias criativas, você trabalha com energias criadoras. Criativa é a inspiração de criar algo novo. Criador, criar, é manifestar, é materializar um produto. Então nós temos a capacidade hoje de fazer isso, tá? Só que foi tirado de nós porque a gente começou a fazer um monte de bobagem com estas forças. Então a gente não tem mais isso. E aqueles que estão estudando, buscando, encontrando, eles podem sim utilizar. A questão é utilizar para quê? Então aí entre os guardiões fala: cidadão, para aí, não vai usar isso para fazer isso que você quer, né? Então, galera, a gente precisa entender essa realidade protetiva do universo para com tudo o que existe. Então, a ordem de Melquisedeque, ela guarda informação. A informação disponibilizada para nós, a ordem de Melquisedeque, ela vem trazendo através de canalizações de pessoas, conectando na consciência delas uma informação, e essa informação eu posso levar para vocês via tecnologia. Só que eles controlam que tipo de informação que nós humanos podemos divulgar. Por exemplo, vamos fazer um experimento, né? Vamos dar uma amostra. Vamos admitir que eu receba a informação de como fabricar ouro, né? Alquimia. Então você vai pegar o recipiente, vai fazer isso, vai fazer isso. Então eles têm essa informação. É possível fazer isso, porque eles manipulam o átomo, as matérias, as moléculas, né? Então o mundo espiritual, ele trabalha e interage com a matéria. Vamos admitir que eu pegue essa informação e traga para vocês. E todo mundo amanhã começa a fabricar ouro. O que vai acontecer com esse planeta? Estou dando só fazendo uma narrativa para vocês entenderem que não pode. Então essa informação existe, está guardada. Os alquimistas do passado, e eu acredito que até alguém conseguiu, tá? Mas ele tem que usar de sabedoria. Ele não pode pegar essa fórmula e trazer a público hoje com a tecnologia que a gente tem e falar para todo mundo fazer isso. Isso é só um exemplo, né, do que a informação pode fazer. E as informações que a ordem de Melquisedeque guarda pode mudar o planeta inteiro, pode desconstruir as religiões, pode fazer a consciência humana mudar do dia para a noite. Então o que essas informações, elas são guardadas e elas estão sendo trazidas gradativamente, tá? Então os guardiões do sagrado são seres que trabalham com os humanos para monitorar, observar, guardar os homens para que eles não invadam a linha do que é permitido e possam assim utilizar destas forças para os seus propósitos. Aí a casa cai. Tá? Os guardiões interferem. Então, galera, estes guardiões, eles estão ligados à ordem de Melquisedeque e aos anjos. Então, tem uma trindade operacional trabalhando nestes moldes. E eu trabalho para eles. Eu, Nelson, como encarnado, a minha trajetória de vida, os meus propósitos, a minha missão, eu vim de lá para isso, né? Então, galera,
qual é a grande dificuldade hoje nossa, né? É combater homens que querem utilizar destas energias para benefício próprio. Ideologias religiosas que querem utilizar destas forças para benefício próprio. Então, galera, uma coisa que todo ser humano descobriu é que se ele ganhar a credibilidade das pessoas, ele fica muito poderoso. Vou repetir. Qualquer ser humano, ele descobriu que se ele ganhar a credibilidade das pessoas, ele fica muito poderoso. Quando a gente traz isso para a esfera esotérica, espiritualista, religiosa, as coisas se potencializam muito. Esse cara é o bam, né? Esse cara é a divindade encarnada. Por quê? Ele consegue operar, entre aspas, milagres. Ele consegue fazer coisas que as pessoas olham e falam, caramba, esse é o cara. E alguns desses homens, descobrindo isso, realmente eles foram idolatrados, adorados, e até os dias de hoje tem uma meia dúzia aí, né, que utilizam disso para quê? Para arrebanhar multidões. Nelson, eles tiveram esta experiência? Tiveram sim, acessaram sim. E quando eles manifestaram isso, todo mundo veio idolatrá-los, adorá-los. Só que é retirado isso deles pelos guardiões. Hoje ele não consegue mais fazer isso, porque aquilo que ele recebeu, que era para ser usado para todos, para todo o planeta, ele usou para o benefício próprio. Como que ele faz isso? Criando uma ideologia, cobrando para você acessar as informações que ele tem, e cobrando para curar pessoas, cobrando para manifestar o sobrenatural. E os templos lotam, enchem, e esse cara ganha muita grana. Então o que acontece? Ele usa os dons para benefício próprio. Os guardiões, observando, deixam, primeiro para que as pessoas elas possam escolher se elas vão querer aquilo ou não, para que as pessoas possam realmente buscar em espírito e verdade estas coisas espirituais que estão acontecendo, da onde vem, por que vem, né? E quando tem dinheiro na parada, a coisa complica. Então todo mundo tem que ter esse discernimento. Então os guardiões, eles ficam no canto só olhando até essa pessoa chegar na linha. Quando essa pessoa chega na linha, o guardião vira juiz e aí a casa cai. O guardião, ele decreta fechamento, ele decreta falência daquela instituição, ele tira de cenário aquela pessoa. E você pode observar aí nos meios esotéricos que quando esse ser começa a prejudicar muitas pessoas, ele é desmascarado, ele é confrontado, ele é colocado à prova e sempre as máscaras caem. E quem faz isso? A ordem dos guardiões do sagrado. Então, galera, como a gente trabalha com essa ordem, por isso que a nossa escola chama Escola de Profetas. Quem que eram os profetas do passado? Esses homens canalizando estas forças. Por isso que eles combatiam o quê? Aqueles magos mal intencionados que queriam dominar os povos. Aquelas ideologias, tá? E aí você coloca já na tua cabeça daquele governo romano que quis dominar sobre as pessoas, controlar,
e quem não me obedecesse ia ser queimado na fogueira, os guardiões, eles estão de olho nessa galera. Então, eles combatiam esses tiranos. E os homens tinham suas cabeças arrancadas por esse governo. Tinham seus corpos cerrados ao meio por estes governos, né? E hoje não é diferente. Hoje, operar com estas forças, todo meio esotérico, espiritualista, religioso, quer arrancar a nossa cabeça. Por quê? Porque a gente combate o charlatão, a gente combate o mal intencionado, a gente combate o marqueteiro que fica bolando fórmulas espirituais para você prosperar. E a gente combatendo todo esse nicho, a gente acaba sendo alvo desses. E se você der um cliquezinho no seu Facebook e no seu YouTube e ver a quantidade de charlatão querendo te vender prosperidade, é muito grande. Mas o comando, para cada charlatão tem um guardião. Sabe por quê? Para operar no planeta justiça. Um vai te oferecer um banquete, que se você der R$1.000, ele vai fazer você prosperar. E outra informação que chega da ordem de Melquisedeque é mentira. Ele não consegue fazer isso, ele está te enganando. Então você tem duas informações. E aí você usa o teu livre arbítrio para escolher. Aí é justo. Porque se você não tem guardiões do sagrado, você só tem a narrativa do charlatão. Você não tem a narrativa do guardião. E você vai escolher o quê? Você é um refém muito fácil para ele. Você é uma ovelhinha muito fácil para ele. E por que isso está bombando nos meios de comunicação? Por que isso está bombando? Porque hoje os charlatões dominam com os seus kits prosperidade. E aí envolve uma quantidade de informações gigantescas para chipar a tua cabeça. Colocar uma realidade na tua cabeça para ele ter um domínio sobre você. E aí, galera, a gente anda em todas as ideologias, em toda a espiritualidade, esotérico e por todos os caminhos que existem. E por que que isso chegou num nível tão grande? Porque a gente não pode esquecer que os desencarnados charlatões estão perambulando em volta do planeta, contactando esses seres que dão abertura para eles. Então, os charlatões dos passados estão canalizando os médios marqueteiros dinheiristas de hoje. Isso não para. E eu pergunto para você, quem está canalizando o guardião do sagrado? Tem muita gente. Mas você ouve o marqueteiro para você prosperar? Ou você está ouvindo um guardião falando, sai disso, isso aí é furada. Você quer prosperar? Adquira mérito, adquira decretos espirituais para você prosperar, segundo as tuas ações. Então, galera, existe um mecanismo muito justo que opera nesses moldes. Então a gente caminha pelos lugares observando o que os homens estão fazendo, canalizados com as forças dos anjos protetores, com as informações da ordem dos Melquisedeques, e sendo assim nos tornamos guardiões do sagrado e manifestamos o nosso eu superior nesta forma para ajudar o ser humano a se livrar dos enganadores, dos mentirosos,
dos falsos profetas, daqueles que estão enganando multidões. Deu para entender um pouco o que é a ordem dos profetas, os guardiões do sagrado e uma linha espiritual que ninguém quer, porque onde um guardião chega, ele observa e denuncia, acusa, julga e decreta. Num mundo decadente que a gente vive, lotado de charlatões, o que esses seres querem fazer com os guardiões? Cortar as cabeças deles, porque eles estão atrapalhando os propósitos destas comunidades, destes terapeutas, destes espiritualistas, destes esotéricos, charlatães, dinheiristas que quer a tua grana. E aí às vezes eu preciso falar isso de capacete, que a pedra vem para tudo que é lado. Só que da mesma forma que a gente sofre ataque, a nossa proteção é muito grande, porque vem lá de cima, né? Vocês conhecem aí nos meios religiosos, né? O Arcanjo Miguel, né? Então quando a gente fala Arcanjo Miguel, o charlatão já faz assim, ó. Ele já até se encolhe. Obviamente que é um nome dado pelas ideologias para uma força superior, que é o comandante dos guardiões, é o chefe. E se a batata esquenta, ele só vem com uma legião, que é mais ou menos 4.000 seres. Isso tem várias ordens e vários níveis de poder. É muito legal, nos outros vídeos eu até falo sobre isso. Para equilibrar uma energia de um guardião de sétima ordem de Arcanjo Miguel, mas um cadete, para equilibrar a força mental, de frequência e energia, se alguém quiser combater um cara de sétima ordem, precisa de 144.000 charlatões para neutralizar a ação de um guardião de sétima ordem. 144.000 para neutralizar a ação de de sétima ordem. Ordem é poder e autoridade e delegado. Você tem de sexta, de quinta, de quarta. Arcanjo Miguel é de primeira ordem. Arcanjo Miguel não pode nem chegar perto. Não tem guerra de espada. A frequência potente anula o sinal contrário. Isso é tecnologia, não é guerra de espada. A religião botou espada na mão dele, olho azul, cabelo loiro e uma farda de soldado romano. Arcanjo Miguel é um sol. Se o sol chegar perto do planeta Terra, queima tudo. Nem dá para chegar perto. Se ele andar 10 km, já destrói o planeta inteiro. Não estou falando que ele é o sol. Estou falando que ele é um sol. Então, galera, essa é a proteção nossa, né? Então, eu quis fazer esse vídeo para vocês entenderem muita dificuldade dentro desse cenário, que a gente hoje é refém da Matrix, é refém dos esotéricos dinheiristas, é refém das religiões e dos pastores safados que vendem vassoura ungida, que as suas igrejas estão sendo fechadas. A gente é refém das religiões, a gente é refém dos espiritualistas marqueteiros que querem o teu dinheiro. Todo mundo é refém.
E quando você se conecta acreditando que esses seres podem mudar a tua vida financeira, você está sendo enganado. Então você precisa parar um pouco, né? Você precisa entender conceitos que operam nos mundos espirituais, os decretos, que tudo está sob controle. Qual que é o nosso maior inimigo hoje? O discurso dos espiritualistas. Esse é o nosso maior inimigo. Que discurso é esse, Nelson? A moda agora é o não julgar. Deixa ele fazer o que ele quiser. Não julgue. Quem é você para julgar? Né? O amor, somos todos um, né? Então esse discurso, ele vem dos charlatões para você não julgando, não apontando o dedo, não falando este cara é um picareta, eles ficam com o campo aberto para eles trabalhar. E quando o guardião chega e fala, para de fazer isso que você está fazendo, que você está enganando todo mundo, né? Aí a resposta vem, você não é juiz para julgar. Isso acontece dentro da igreja, isso acontece dentro dos meios esotéricos, isso acontece dentro da espiritualidade, isso acontece em qualquer lugar que você for, tá? Então, galera, essa é a grande dificuldade, né? É combater o charlatão e esse discurso muito poético, mas pouco prático, do não julgar. Um guardião do sagrado, ele veio para a Terra para julgar, sim, para observar, sim. E uma coisa que a gente tem, tá? A gente tem um discernimento das coisas muito apurado, porque o charlatão, ele é um ser muito sagaz. Quando ele está conectado com uma consciência trevosa que perambula, essa consciência é muito inteligente, ela é muito sagaz. Ele te engana sem você perceber. E essa linha é muito sutil. Ninguém percebe. O Mestre Jesus, na sua passagem, falou: se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. O que ele quer dizer com isso? Primeiro que ser escolhido, ele não quis dizer que nós somos bambambam, não. Ser escolhido para cumprir esse propósito, ser polícia. Vou usar a linguagem terrena, né? Se possível, até quem foi escolhido para ser polícia seria enganado. E quando eu falo polícia, eu estou falando do guardião astral, tá? Para a bandidagem safada dos marqueteiros não acessar campos da informação sagrada. Por isso que é polícia. Tá? Se fosse possível, até esses seriam enganados, mas não é possível. Por quê? Porque eles são muito sagazes, eles são muito, a linha é muito fininha, que separa o que é legítimo do que eles inventam para enganar. A linha é muito fina, é muito sutil. Então, galera, esse vídeo que eu queria deixar para vocês, nós estamos chegando num tempo que eu posso falar isso que eu estou falando, porque há 20 anos atrás, quando eu comecei a minha jornada, e eu falava isso, eu era expulso do lugar que eu estava. Eu fui expulso de igreja, eu fui expulso de sinagoga, eu fui expulso de centro espírita, eu fui expulso de tudo que é lugar, porque ninguém quer esse discurso. E provavelmente uma grande parte de vocês que está ouvindo aí quer pegar uma pedra e jogar na minha cabeça, tá? Mas quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, tá? Estamos de olho, tá bom? Agora, para aqueles que utilizam as energias espirituais de forma legítima, para aqueles que buscam espírito em verdade, utilizar dos dons que receberam, dos atributos que receberam para manifestar na matéria aquilo que trouxeram daqui, com o único propósito de ajudar a raça humana, bem-aventurado será você. Você
conseguirá acessar planos que os seus olhos não viram, seus ouvidos nunca ouviram, o que eles prepararam para aqueles que cumprem os seus propósitos. Galera, acho que deu para entender, né? Então, meu amigo espiritualista, esotérico, utiliza os seus dons para ajudar a transição planetária. Desconecta das forças que ficam manipulando as mentes de vocês para ganhar dinheiro com isso. Nelson, como que eu pago a minha conta de luz? Ponta da língua de todo espiritualista esotérico é essa. Como que eu pago a minha conta de luz? Escreve um livro e vende. Pinta um quadro e vende. Faz uma mandala de madeira e vende. Pegue o teu dom, se conecta com o espírito criativo que ele vai te dar. Uma ferramenta para você construir algo, para você vender para alguém e se sustentar. Não venda a informação da ordem de Melquisedeque, que aí você está lascado. Não venda a informação que você recebeu do astral para ajudar uma pessoa. Não venda a canalização que você teve para orientar alguém a fazer determinada coisa. Porque simplesmente isso é retirada de você. Os zombeteiros e aqueles seres que perambulam conecta com você e você vai achar que você está trabalhando com esses, mas você está trabalhando com os outros. E como eu falei, essa linha é tão sutil que você não percebe. E o que vai fazer você trabalhar com este ou trabalhar com os outros? O desejo do teu coração. Você quer ajudar a raça humana de graça, com o teu dom? Ou você quer ajudar a raça humana cobrando que você quer comprar um carro novo e ser próspero e ter uma estabilidade financeira? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vou deixar esse vídeo para você meditar, para você refletir. Para a galera que gosta de estudar, meditar em tudo que eu falei. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Estamos de olho.